será que Deus ouve a oração dos pecadores? Essa pergunta pode parecer bastante estranha e alguém logo responder, é claro que Deus ouve a oração dos pecadores. No entanto, ela é pertinente porque existem alguns trechos da Sagrada Escritura que parecem colocar uma sombra de dúvida sobre isso tudo. Você veja, por exemplo, a primeira carta de São João, no capítulo 3, versículo 22, dá a impressão de que Deus ouve a nossa oração somente quando nós estamos em estado de graça, ou seja, quando estamos seguindo os seus mandamentos. Veja o que ele diz. E qualquer coisa que pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Então, trechos da Escritura assim parecem colocar uma dúvida. Será que Deus ouve realmente a oração do pecador? No entanto, por outro lado, nós temos outras passagens da Sagrada Escritura em que claramente Deus ouve a oração de pecadores, como a parábola do publicano, em Lucas capítulo 18, em que um publicano, sem sequer ter coragem de levar os olhos para o céu, bate no peito e diz, tende piedade de mim. E Jesus diz, ele voltou para casa justificado. Ou até mesmo o acontecimento do bom ladrão na cruz. Jesus ouve a oração do bom ladrão que diz, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E a resposta de Jesus é, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Muito bem. Então, o que dizer desta realidade? São Tomás de Aquino ilumina, como sempre, com o seu gênio teológico, essa questão, lembrando duas coisas. Que a nossa oração, ela adquire uma eficácia, seja da virtude da caridade, seja da virtude da fé. E então, aqui, tendo estas duas fontes de eficácia, é que nós podemos entender que Deus ouve a oração do pecador. Por quê? Porque o pecador tem fé, embora não tenha ainda uma caridade ardente por Deus que faça ele mudar de vida. Mas, embora Deus ouça por pura misericórdia a oração do pecador, ele ouve muito mais a oração daqueles que o amam. Se você quiser aprofundar isso, você pode encontrar na Suma Teológica, na segunda seção da segunda parte, na questão 83, artigo 15. Na linguagem escolástica, isto que eu estou dizendo soa da seguinte maneira. A oração, ela tem o valor impetratório e o valor meritório. Ou seja, o valor impetratório é esta eficácia da oração que vem da fé. Impetratório quer dizer pedido. A pessoa que tem fé pede por quê? Porque crê que Deus é onipotente e que Deus pode fazer. Um pecador que reza, então, está rezando na fé, mas é uma fé morta, claro, porque é uma fé que não é informada pela caridade. E Deus, então, ouve aquela pessoa, mas ouve por pura misericórdia divina. Já, por outro lado, uma pessoa que é amiga de Deus e que tem amor, caridade, que está em estado de graça, está em amizade com Deus, possui uma outra fonte de eficácia para a sua oração, que é o chamado valor meritório. Não se confunda aqui com a palavra meritório, achando que a pessoa merece a graça. Não é bem isto. O que acontece é o seguinte, quem merece mesmo é Jesus. Mas a pessoa que ama, ou seja, que está em estado de amizade com Deus, ela está unida a Cristo. E por causa desta união com Jesus, ela então participa destes méritos de Cristo. É aquilo que o Concílio de Trento nos explica, que a nossa capacidade meritória é um dom de Deus. Ou seja, então não é que a gente merece receber a graça no sentido estrito da palavra, como se fosse uma espécie de contabilidade. Não é isso, não. É que Jesus mereceu. E aqueles que são membros do corpo de Cristo, que estão em sintonia com Ele, que são amigos de Cristo, participam, não é, deste sacerdócio de Jesus. E por isso podemos participar nos seus merecimentos. Isso é uma coisa que a gente constata
de forma bem concreta. As pessoas que amam mais a Deus possuem uma maior eficácia na oração. Por várias razões. O primeiro delas é evidente, se uma pessoa ama a Deus, ela está em sintonia com o coração de Deus, então ela pede aquilo que sabe que Deus vai conceder. No entanto, um pecador nem sempre pede o que Deus vai conceder. Às vezes o pecador pede coisas fúteis, que Deus pode até conceder, mas irá conceder por misericórdia. Ou então, às vezes, até coisas contrárias à vontade de Deus. Então, nesse caso, certamente Deus não irá escutá-lo. Mas o justo, a pessoa que ama Deus e que está em sintonia com Ele, não somente pede geralmente aquilo que sabe que Deus irá conceder, a salvação eterna, as virtudes, as graças necessárias para alcançar o paraíso, mas pede agradando o coração de Deus, porque Deus se agrada de nós, Deus gosta de receber o nosso amor, Deus gosta de ver a nossa caridade e isto então tem um valor diante de Deus, porque Deus vê que nós correspondemos ao seu amor e isto certamente é fonte de grande alegria para Deus atender os pedidos daqueles que o amam. Nós vemos isso, por exemplo, na intercessão dos santos. Por que existem santos que têm um maior poder de intercessão? Por que nós dizemos que a Virgem Santíssima é a onipotência suplicante, enquanto existem outros santos que não têm a mesma eficácia de intercessão? É por causa do valor meritório, ou seja, do amor. O amor da Virgem Santíssima, o fato dela estar configurada ao coração de Cristo de forma perfeita, faz com que a oração dela seja uma oração que tem um grande poder. Enquanto uma pessoa que tem o coração, sim, configurado a Cristo, mas vamos supor que seja um santo que está no céu, mas está no céu depois de ter passado imenso tempo no purgatório, então essa pessoa está configurada, a sua glória é menor no céu, porque foi menor o seu amor, menor a sua caridade aqui nesta vida. Então, são constatações. A gente vê que quem amou mais, Deus atende com maior largueza, com maior generosidade. Por isso, a oração dos pecadores tem o seu valor, o valor impetratório, o valor de pedido, em que Deus irá ouvir por pura misericórdia. Enquanto a oração do justo, a oração da pessoa que está no caminho de santidade, tem um valor maior, porque ele está sendo ouvido não somente por causa da fé, mas por causa da caridade ardente e da amizade que ele tem com Deus.